Parte 2. Após uma breve discussão, os dois se prepararam e se dirigiram para a origem do som. Ao se aproximarem, viram uma forma estereotipada de um anão nas profundezas do túnel. Nesse mundo de escuridão, tudo o que eles viram foi ele despreocupadamente cavando nas paredes do túnel com sua picareta. Por ainda estarem um pouco distantes, não podiam ter certeza, mas o ser parecia ter cerca de 140 centímetros de altura. Seu corpo tinha a forma de um barril de cerveja e suas pernas pareciam um pouco atarracadas. Ou melhor, em um rápido olhar, ficou claro que as pernas eram simplesmente muito curtas. Ele usava uma capa marrom, com itens espalhados nas proximidades que também deveriam ser propriedade dele. Entre os itens havia uma lanterna apagada e um cantil de água. O que um minerador tá fazendo sozinho nessa cidade abandonada? Isso é muito estranho. Melhor perguntar logo pra ele e resolver esse mistério. Aura aproximou-se silenciosamente do minerador. Em contraste, Ainz não pareceu se importar. A magia Perfect Unknowable apagava os traços e sons de alguém, tornando o conjurador muito difícil de detectar se a oposição não tivesse um nível bem alto em profissões do tipo ladino. Mesmo alguém do nível de Aura teria dificuldade em identificá-lo. Ainz aparecia nos sentidos dela, mas somente como um mero vulto. Uma vez que ela estava perto o suficiente do minerador, Aura chamou por ele. Oi, o que você tá fazendo? Ah! O minerador gritou como se estivesse prestes a morrer quando se virou para ela. A sua longa barba ficou à vista. Não havia dúvida de que pertencia à raça dos anões. O anão de olhos arregalados puxou a capa marrom e a enrolou ao redor de si. Mas isso foi tudo. O homem ainda estava lá. No entanto, parece que Ainz foi o único que pensou dessa forma. Ah, invisibilidade, né? A voz de Aura fez Ainz, que podia ver através da invisibilidade, olhar com cuidado na direção do anão. Assim como Aura havia dito, a imagem do anão parecia um pouco mais fraca. Essa capa é um item mágico que dá invisibilidade ao ser enrolada desse jeito? É praticamente igual ao da Shizu, então. Ei, eu não vou te machucar, entendeu, Anão-san? Eu sei que você tá aí. Vem, não se acanhe. O tom adorável e comovente de Aura deve ter tido um grande impacto no coração do anão. Ele abriu a capa ligeiramente e espiou Aura através da fenda. Elfo negro? O que faz aqui? Quando eu cheguei à cidade dos anões, percebi que estava vazia, então tentei descobrir o porquê não havia ninguém. Dei uma olhadinha por aí e acabei te achando. Ah, sim, entendi. Os anões moravam aqui até 5 anos atrás, não é? Sabe onde eles foram parar? Aconteceu alguma coisa? E por falar nisso, por que você não me deixa te ver direito, hein? O anão se moveu devagar, mas Aura o seguiu com os olhos. Parece que você ainda consegue me ver. O anão desenrolou a capa, provavelmente o gatilho para desativar os efeitos da magia. Tudo parecia bastante cômico para Ainz, dado que nada havia mudado de sua perspectiva. Vamos começar com o pé direito, que tal? Como vai? Eu sou Aura Bela Fiora, do Reino Feiticeiro de Ainzongon. Reino feiticeiro? Sem querer te ofender, mas é um reino de elfos negros ou algo parecido? Ah, mil perdões. Eu sou Gon do Firebeard do Reino dos Anões. É um prazer conhecer sua estimada pessoa. Aura estendeu a mão. Gondo pareceu entender o significado do gesto e limpou a própria mão suja de pó antes de retribuir. Ótimo, as coisas parecem estar indo bem. Ainz assentiu enquanto observava os procedimentos, ainda sustentando sua magia que o tornava indetectável. Bem, acho que a gente não precisa mais de formalidade, né? Que tal falar mais normal? Ah, eu estava prestes a perguntar isso. É que eu sou só um plebeu, mas se você fosse algum figurão importante, só me restaria ficar quietinho aqui. Aura viu o sorriso de Gondo e por sua vez sorriu em resposta. Então, como eu tava perguntando, havia anões morando aqui há 5 anos atrás. Onde é que eles foram? Ah, sim. Todo mundo se mudou para outra cidade há 3 anos. Algum problema? Sim, quer dizer, mais ou menos. Eu vim aqui com o Homem Lagarto. Ele disse que passou um tempo aqui e tal. Foi ele que me contou sobre esse lugar. Um homem lagarto? 5 anos atrás? Gondo pareceu pensativo por um momento e depois bateu na palma da mão. Ah, sim. Eu não vi pessoalmente, mas sei da história. Foi a primeira vez que um homem lagarto nos visitou. Na época, todo mundo só falava disso. Se me lembro bem, era um sujeito com um braço bem parrudo, né? Isso, ele mesmo. Gondo murmurou para si mesmo que entendia. Um olhar em seus olhos sugeriu que ele havia baixado a guarda. O pessoal que tratou ele bem enquanto ele estava aqui parece que se mudou também. Por acaso você sabe para onde foram? Ah, bem, acho que não tem problema te contar. Até onde sei, elfos negros não moram debaixo da terra, né? Mesmo se eu disser onde fica a passagem subterrânea, tem certeza que você consegue chegar lá são e salvo? Acho que não vai ter problema. Só por precaução seria bom conhecer a rota acima também. Gondo franziu seu rosto barbado enquanto respondia.
Essa eu vou ficar te devendo. Eu raramente viajo pela superfície. Não vou conseguir traçar uma boa rota para Feuiera. Essa é a cidade para onde todo mundo foi. Tudo o que posso te dar são direções aproximadas. Seguir tantos e tantos quilômetros ao norte e assim por diante. Ah, pode ser. Na verdade, eu queria te pedir pra liderar o caminho. E se eu te contratasse? Vou pagar pelo serviço direitinho, tá? É uma proposta tentadora. Você agora há pouco mencionou o Homem-Lagarto, né? E vocês vieram sozinhos? Você ainda não é adulto, né? Veio muita gente com você? Só um pouquinho. Seria um pouco assustador se todo mundo viesse comigo, então eu deixei o resto do pessoal na entrada do túnel. Entrada? Gondo ficou pensativo como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ainda assim, isso foi apenas por um instante. Ele então decidiu deixar isso de lado e continuou falando. Bem, menos mal. Andar sozinho no túnel desses não é uma boa ideia. Você não é nativo do subsolo, então eu duvido que saiba, mas alguns monstros podem literalmente nadar no meio da terra. É perigoso ficar andando sozinho por aqui, entendeu? Ainda mais que você não tem os equipamentos mágicos que eu tenho. Ele olhou rapidamente para a roupa de Aura para ver se ela tinha algum item mágico. Seja lá quem for seu companheiro, vou ter que dar umas broncas neles. O que se passa na cabeça de um adulto que deixa uma criança vir sozinha até aqui? Gondo virou as costas para a Aura e jogou um pedaço de rocha em um saco que havia sido colocado ao lado. O saco não pareceu inchar, era certo de que se tratava de mais um item mágico. Então ele pegou a lanterna próxima e puxou uma pequena persiana. Um brilho azul surpreendente, um brilho mágico, iluminou o túnel. Até agora, os dois tinham conversado na completa escuridão. Bem, vamos indo. Parece que você consegue enxergar sem problemas nessa escuridão, mas um pouco de luz não faz mal, não é? É bom ficar esperto onde você acende luzes. Por aqui, no entanto, facilita ser avistado por monstros. Aliás, você tem algum meio de fugir se um monstro atacar? É difícil ter algum monstro por aqui, mas como dizem, o seguro morreu de velho. Ainz acenou com a cabeça admirado. O anão não conhecia o poder de Aura, sequer a conhecia como um todo, mas mesmo assim a tratou com respeito e se preocupou com seu bem-estar. Entretanto, Ainz sentia que a cautela de Gondo não era o suficiente. Ele deveria ter levado várias possibilidades em consideração antes de aconselhá-la. Não se preocupa não. Sem me virar e também tem gente comigo. Aura olhou na direção de Ainz, no entanto, sua linha de visão parecia estar um pouco desalinhada da de Aura. É mesmo? Bem, eu tenho um manto de invisibilidade. Se algo acontecer, você pode me abandonar e fugir. Fique atento. Os monstros que atravessam a Terra podem sentir onde você está pelas vibrações do solo. Fique alerta e evite se mover de forma descuidada. Com um grunhido, Gondo colocou a mochila nos ombros e se levantou. Vamos então. Gondo se adiantou enquanto Aura e o ainda invisível Ainz o seguiam de perto. Você disse que aqui não é seguro, mas antes aqui não era uma cidade dos anões? O que a tornou tão perigosa a ponto de vocês terem que evacuar? Onde eu moro fica a nordeste daqui, Feuiera. Lá ultimamente tá tendo muitos ataques de Quagoa dando problema. Para evitar que todas as nossas cidades sejam destruídas de pouco a pouco, preferimos abandonar essa por enquanto. Aqui é Feuraito. Quagoa? É uma raça? Sim, são habitantes do subsolo assim como nós, mas só dá um problema. A gente não se dá bem, só sai matança quando a gente se encontra. Gondo falou sobre os Quagoa enquanto eles caminhavam pelo túnel. Isso, de certo modo, ajudaria a Aura a dar mais atenção a seus conselhos. Pelo que ele disse, os Quagoa pareciam ser demi-humanos bípedes semelhantes a topeiras. Eles tinham cerca de 140 centímetros de altura e pesavam aproximadamente 70 quilos. Seu porte físico era atarracado, mas bem forte. Eram predominantemente de cor marrom escura, com preto e marrom sendo menos comuns. Cores especiais como azul ou vermelho aparentemente denotavam um indivíduo com algum poder na espécie. Eles viviam em lugares onde a luz não podia penetrar, mas sua visão era mais aguçada do que a dos seres humanos. Seu nível de tecnologia era baixo, aparentemente não tão inferior ao dos homens lagarto, então eles não podiam fabricar armaduras ou armas, mas em contrapartida seus próprios corpos, garras e pelos eram superiores aos equipamentos de guerra abaixo da média. O pelo que cobria seus corpos inteiros era tão duro quanto uma armadura de metal e podia defletir golpes de armas metálicas. O pelo ficava mais duro caso se alimentassem de metais raros em sua juventude. Podia-se dizer o quão resistente um Quagoa era por olhar a cor de seu pelo. Do ponto de vista de um jogador de Yggdrasil, poderia-se concluir que eles possuíam uma habilidade racial relacionada à resistência a danos. Nesse caso, o dano de armas de metal. A questão agora
agora era o quão resistentes a armas de metal eles eram. Era improvável que sua resistência a danos fosse exagerada ao ponto de completa imunidade, mas era melhor fazer uma investigação antes de tirar mais conclusões. E então haviam suas garras, que pareciam como as de tatus e tamanduás e podiam perfurar até o aço. Pelo jeito que você tá descrevendo, eu acho que encontramos vestígios deles na cidade. O quê? Essa não. Será que montaram um ninho aqui? Vai ficar igual aquele lugar. Lugar? Que lugar? Relaxa, não parece que tinha nenhum ninho lá. Eu acho que mandaram alguns batedores para vistoriar a cidade. Ei, me responde uma coisa. Já que vocês abandonaram a cidade, por que não destruíram tudo de uma vez? É que nunca pretendemos abandonar para sempre. Uma vez que nossos exércitos estejam prontos, nosso povo pretende conquistar de volta. Como pode ver, aqui é bem rico em minério, como no lugar onde eu cavava agora há pouco. Entendi. Os dois caminharam em silêncio. As lacunas nas conversas eram algo comum, e se não preenchessem rapidamente o espaço com um novo tópico, o diálogo terminaria. Ainz julgou que haviam conversado bastante mutuamente, então decidiu se mostrar. Talvez fosse melhor contar a Gondo sobre ele antes que saíssem dos túneis e visse os mortos-vivos. Está na hora de me apresentar. Ainz disse, mas graças à magia Perfect Unknowable, sua voz não os alcançou. Sentindo-se um pouco envergonhado, Ainz dissipou a magia. Gondo se virou, talvez por sentir uma estranha presença atrás de Aura. Seus olhos então se arregalaram como se fossem dois pires. Sua expressão sofreu uma surpreendente e complexa série de mudanças. Perplexidade, choque, terror, confusão e então... Ainz se perguntou se havia feito um som que poderia tê-lo perturbado, mas Gondo agarrou a mão de Aura com força. Monstro! Fuja! Rápido! Fuja para longe! No entanto, Aura não tinha nenhum motivo para correr. Vai! O que você está esperando? Gondo não conseguia se mover, como se tivesse sido acorrentado a uma grande pedra. Meu corpo está tão pesado. O que você fez? Aconteceu alguma coisa comigo? Acalme-se, Gondo Firebeard. Quando Ainz falou seu nome, o rosto assustado de Gondo se contraiu. Como sabe meu nome? Leu minha mente? Foi magia? Eu deveria ter usado a máscara. Ainz pensou e então falou com calma para não deixar Gondo ainda mais agitado. Acalme-se, eu simplesmente ouvi sua conversa. Eu sou o Rei Feiticeiro Ainz Oncom, governante do Reino Feiticeiro. O rosto de Gondo sofreu uma série de mudanças e dessa vez os olhos de Gondo cintilaram entre Aura e Ainz. O Reino Feiticeiro? Espera, o Reino Feiticeiro não é uma nação de elfos negros? Não, é um país onde várias espécies me reconhecem como rei. Quê? Sério? Havia apenas desconfiança e suspeita nos olhos de Gondo. Seu tom estava tenso e cheio de apreensão. Um dos mortos-vivos, Então quer dizer que isso aí não é uma máscara? Peraí, você quer dizer aqueles mortos-vivos? Aqueles que odeiam e matam os vivos? Ei, foi isso mesmo que o Ainsama disse. Ele não estava mentindo. Eu sou uma elfa negra e a história do Homem-Lagarto vindo pra cá também é verdade. A Ainsama está comigo desde que eu te conheci. Lembra que eu disse que não estava sozinha? Eu pensei que tinha ouvido errado, mas... Gondo murmurou para si mesmo e depois respirou fundo várias vezes antes de colocar uma expressão determinada no rosto e perguntar. Poderia ser que Vossa Majestade... Estou usando o termo certo? Sim, Vossa Majestade anteriormente por acaso era um elfo negro? Foi uma pergunta inesperada. A resposta mais aproximada seria que há muito tempo ele já foi humano. Ainz fez uma breve pausa para considerar sua resposta e então respondeu do modo mais convincente. Não. Eu nasci naturalmente, e não se importe tanto com termos, não há motivos para ter medo. Humanos, anões e elfos, todos têm bons e maus membros em suas espécies. Da mesma forma, há mortos-vivos que odeiam os vivos e outros que são amigáveis para com eles. Naturalmente, eu pertenço ao segundo grupo. Morto-vivo amigável? Isso é tão impensável quanto um demônio bonzinho. Eu não posso negar que faz sentido. Ainz pensou enquanto dava de ombros. Acha mesmo? Eu sei de um anjo que caiu nas trevas e de um demônio que aspirava à luz. O demônio em questão era um NPC em Yggdrasil. Seu nome era Mefistófeles e ele era um personagem famoso por jorrar frases tsunderes para seres de alinhamento positivo. Ele tinha uma aparência assustadora, mas era surpreendentemente amigável e racional. Também distribuía missões que variavam de trivial a alto nível, o que o tornava quase tão popular quanto as crias negras. E coisas assim existem mesmo? Ainz deu de ombros para Gondo, que parecia estar em choque.
Eu entendo sua cautela, porém tenha em mente que eu não tenho intenção de prejudicar você. Pode deixá-lo ir, Aura. Em algum momento durante a conversa, foi Aura quem mudou a posição e agora era ela quem segurava a mão de Gondo. E naturalmente o motivo do ato dela era completamente oposto do que Gondo tinha em mente. Uma vez que o soltou, Gondo recuou um pouco. Visivelmente não havia pretensão de fugir nele. É uma decisão bem racional. Ainz refletiu. Um passo em falso nessa situação poderia ter levado Gondo a fazer a escolha emocional de fugir, e isso não teria terminado bem para ele. Todavia, de acordo com o comportamento de Gondo, dava a entender que ele estava aberto a negociações. Creio que não começamos muito bem. Eu entendo sua cautela, mas nós não temos intenção de prejudicá-lo. É o completo oposto, na verdade. Gostaríamos de ser seus amigos. Gondo não respondeu. Como esperado, ele ainda estava olhando para Ainz com toda a dúvida do mundo estampada em seu rosto. Em particular, a minha nação gostaria de assinar um tratado de amizade com o Reino dos Anões. Portanto, não temos intenção de prejudicar seus cidadãos. E o que seria esse tratado de amizade? Eu sinto muito, mas não é bom mencionar acordos de nível nacional para um indivíduo que pode não representar a nação, não acha? Pois é. Quero dizer, é como o senhor diz. Não se preocupe. Não me importo se você falar comigo informalmente. Lidar com alguém que constantemente troca suas palavras é bem cansativo. A resposta descontraída de Ainz atraiu o primeiro sorriso amargo no rosto de Gondo desde que eles se conheceram. Muito obrigado, Vossa Majestade. Se as palavras da senhorita forem verdade, é certo pensar que veio na cidade para firmar esse acordo? Exatamente. Mas, Gondo, por que não saímos do túnel primeiro? Conversarmos com o Homem-Lagarto que veio conosco pode ser uma boa ideia. Você já ouviu falar dele antes, não é? Além disso, gostaria de discutir a respeito desses tais de Coagoas. Gondo então estreitou os olhos na direção de Aura, e Aura sorriu como se estivesse perguntando o que ele queria. Bem, parece que a senhorita aí tem muita confiança no senhor, e está claro que você não é um morto-vivo comum. Gondo caminhou diante deles, enquanto Aura e Ainz o seguiam pelo túnel. Ah, sim. Posso fazer uma pergunta? O que seria? Gondo respondeu, olhando para Ainz. Eu gostaria de saber alguns caracteres rúnicos e o ofício relacionado a eles. A testa de Gondo pareceu se enrugar e suas sobrancelhas se franziram em declives íngremes. O que quer saber sobre elas? A infelicidade estava clara em sua voz. Até recentemente, Ainz podia sentir confusão e medo enquanto falava com ele, mas não havia raiva. Em outras palavras, o rancor de Gondo foi inteiramente devido a essa simples pergunta. Será que era devido a alguma lembrança ruim relacionada a runas, ou era algum tipo de segredo que não poderia ser revelado a forasteiros? Ainz então hesitou na sua pergunta. Será que eu devo insistir? Gondo foi o primeiro anão que ele encontrou. Incomodá-lo não seria algo sábio. No entanto, se ele pudesse aprender a fonte dessa raiva, isso poderia ser benéfico ao negociar com o reino anão. É claro, isso tudo partia do princípio que a raiva de Gondo não provia de alguma razão pessoal. Ainz considerou calmamente se precisaria eliminar Gondo caso compartilhasse o pouco que ele sabia sobre runas. Obviamente, a maior parte de seu conhecimento vinha das tagarelices de Tábulis Maragdigna. No final das contas, seu conhecimento era meramente superficial. Ele sabia quantos caracteres diferentes havia e que eram uma forma de se escrever no longínquo passado da humanidade, mas apenas isso. Mas agora ele mal se lembrava dos significados individuais de cada caractere, então fez apenas um breve resumo para não se complicar demais. Ao fazê-lo, uma mudança dramática ocorreu em Gondo. Ele parou no meio do caminho e se virou para Ainz. Seu rosto parecia tomado por uma emoção completamente diferente da de antes. Ele estava transbordando de alegria. Você, quem é o senhor? Rei feiticeiro, um ser que não envelhece, um morto-vivo que é eterno. Tem conhecimento perdido, não? Ele podia ouvir Gondo balbuciando vários fragmentos sem sentido. Não havia conexão em suas palavras, parecia algo que saía da boca sem que se desse conta. Ainz estendeu a mão para parar Aura, que estava inquieta e parecia pronta para forçar Gondo a responder imediatamente. Seria melhor deixar que ele pensasse primeiro. Depois que voltou a si, Gondo estudou Ainz atentamente. Sua atitude ainda demonstrava cautela, mas parecia ter sido suplantada por algo mais.
Eu conheço muito mais do que algumas. Existem 50 runas menores, 25 runas médias, 10 runas superiores e 5 runas grandes, num total de 90 runas. Dito isso, muitas já foram perdidas no tempo e apenas algumas restaram. Há rumores de runas secretas e runas divinas, mas isso aí é no território das lendas. Interessante. Pode haver algumas diferenças, mas as runas que eu conheço são assim. Você reconhece essa? Ainz traçou uma runa da qual ele se lembrava no chão. Ah, essa é uma das runas médias, se chama Lagus. Embora Ainz não se lembrasse de todas elas, pelo menos sabia que as que ele lembrava correspondiam àquelas que Gondo conhecia. Muito bom. Poderia me contar mais sobre as runas, então? O que Ainz realmente queria saber era quem ensinou esse conhecimento e informações relacionadas a outros jogadores. No entanto, essa questão seria melhor endereçada a um historiador daqui. Enquanto ele não tivesse um à disposição, ele usaria essas informações como base. Há cerca de 100 anos atrás, os anões exportavam armas mágicas cravejadas de runas para uma nação a leste dessas montanhas, o Império Baharut. Mas o fluxo de tais armas parou de repente. Qual a razão disso? Sua pergunta foi destinada a saber se algum jogador tinha morrido aqui há 100 anos atrás, mas perguntar diretamente poderia acabar expondo suas verdadeiras intenções. Ainz vinha contemplando como fazer essa pergunta há algum tempo. Ele conseguiu perguntar de uma maneira sutil, mas importante, já que não dava margem a vazamento de seus próprios conhecimentos. O rosto de Gondo, no entanto, ficou sombrio. Ele fez uma breve pausa e então continuou andando. Vai demorar um pouco para explicar. Melhor irmos conversando enquanto andamos, Vossa Majestade. Ainz concordou, e por um tempo o único som audível no túnel era o som dos passos dos três. Ai, esse silêncio deve ter alguma coisa a ver com a tristeza no tema. Antes de mais nada, meus amigos me conhecem pelo apelido de Desenvolvedor de Runas. Sério? Será que não foi ele que se deu esse apelido, não? Gondo, no entanto, continuou falando sem esperar a resposta de Ainz. Antigamente, toda a tecnologia mágica do meu povo era à base de runas, mas há 200 anos atrás fomos atacados pelos deuses demônios e os últimos membros da realeza deixaram o nosso reino para se juntar à batalha. A tecnologia mágica do exterior tomou conta do nosso cotidiano e depois disso as runas foram consideradas obsoletas. Gondo retirou uma espada de sua mochila e a deu a Ainz. Havia um caractere rúnico no corpo da lâmina. Esta aqui é Kauná, uma runa menor que significa afiada. Quando a escrita de um jeito bem feito, ela cria uma espada mágica. Seu efeito é aumentar o fio da arma e a tornar mais fácil de infligir feridas profundas. Isto é um efeito básico em armas mágicas, não? Ouvi dizer que o tempo gasto para escrever a runa influencia no dano adicional causado. Todavia, demora muito para concluir uma arma de baixo custo. Estou correto? Sim, e é exatamente por isso que o ofício das runas ficou obsoleto, Vossa Majestade. O mesmo item demora 3 vezes mais para ficar pronto com magia rúnica em comparação com outros métodos. Do ponto de vista da produção em massa, não está nem no mesmo nível dos encantamentos utilizados por humanos. Gondo suspirou profundamente antes de continuar. Graças à tecnologia de fora, o número de ferreiros rúnicos capazes de inscrever runas foi caindo com o passar dos anos. Todo mundo acha melhor se tornar um usuário de magia capaz de realizar encantamentos. Foi provavelmente por isso que o fluxo de armas para o Império havia parado. Ainz entendeu até aí. Em outras palavras, as antigas tradições e ofícios estavam desaparecendo. Gondo então estreitou os olhos. Mas abandonar nossas técnicas, nossa tradição foi uma idiotice. Veja, o ofício das runas também tem seus méritos. O lado bom das runas é que não se gasta dinheiro para fazê-las. A voz de Gondo ecoou pelo túnel. Depois de perceber o quão perigoso seria perder o controle em um lugar como esse, ele respirou fundo, e isso, por sua vez, o permitiu falar com mais calma. O senhor já fez as contas, Vossa Majestade. Um encantamento simples custa muito em reagentes e suprimentos para fazer. Isso estava correto. Ainz uma vez tinha ouvido que metade do custo dos itens mágicos vinha só dos ingredientes. Embora o custo de produção de itens mágicos fosse anormalmente alto, era possível ignorar as margens de lucro de fornecedores e varejistas a calcular seu preço. Isso porque a Guilda dos Magistas não cobrava taxas administrativas, provavelmente porque sentiam que isso estava incluído já em suas cotas anuais. Com isso, os usuários de magia podiam negociar diretamente com os clientes sem se preocuparem com taxas extras. Por outro lado, os itens com
magia rúnica raramente tem qualquer custo adicional. Isso é fantástico. Ainz de repente se inclinou para frente. Ele havia se agoniado com despesas muitas vezes no passado, tanto como aventureiro Momon quanto como governante de Nazarick. Logo, ouvir que algo poderia ser feito a quase custo zero foi bem tentador para seu coração. Agora ele não conseguia entender como as coisas ficaram tão abandonadas assim. Se dependesse dele, ele nunca teria permitido que tal técnica se extinguisse. Devem haver mais pontos negativos, não é? Bem, alguns. O principal é a dificuldade de se inscrever uma. Leva muito tempo para conseguir fazer uma que dê certo, e pouquíssimos levam um jeito para serem ferreiros únicos. De acordo com o pessoal do Império, é mais fácil ser um usuário de magia do que um ferreiro único. Me responda uma coisa. Se as runas saíram de moda há 200 anos, por que o título de desenvolvedor de runas ainda existe? Não é tarde demais para esse tipo de coisa? Isso é normal? Ou é o seu povo que tem grande longevidade? Gondo não respondeu, então Ainz fez outra pergunta. Que tipo de ofício rúnico você está desenvolvendo agora? Ainz deu vários passos à frente, chegando ao lado de Gondo. O rosto de Gondo estava fixo olhando para frente, sem nenhum sinal de suas paixões anteriores nele. Ele então simplesmente respondeu à pergunta de Ainz com outra pergunta. Por que você está interessado no ofício único? Responder a uma pergunta com outra implicava que ele queria sair do tópico. Se pudesse responder o que Gondo queria ouvir, ele deveria ser capaz de descobrir o que ele queria esconder. Afinal, ele agora havia mudado seu modo de tratamento de Vossa Majestade para você, certamente mostrando que isso era algo que tinha mexido com seus nervos. Infelizmente, eles ainda não eram íntimos o bastante para que pudessem abrir seus corações mutuamente. Além disso, tinha o mais importante. Por que ele me contou tudo isso, então? É uma armadilha? Ou ele não sabe a importância das informações que possui? Se realmente for alguma técnica secreta, ele deveria entender as implicações disso, ou não. Nem Ainz sabia ao certo, mas por enquanto era melhor usar a desculpa que ele havia preparado de antemão. É porque essas runas diferem ligeiramente das que eu conheço. Creio que você entenda como é querer aprender mais de algo com valor histórico, não? Se realmente entende como é, espero que possa me responder. Gondo desviou o olhar e pareceu cair em contemplação. Eles então continuaram andando em silêncio por um tempo. Assim que a inquietação começava a atacar, Gondo finalmente respondeu. Estou fazendo testes. Quero ver se é possível reduzir o tempo que leva para criar encantamentos únicos, bem como uma maneira de fazê-los em grande escala. E isso é apenas o efeito colateral de algo muito maior. Meu objetivo é desenvolver técnicas que tornem as runas essenciais. Eu quero fazer ofícios únicos nunca vistos antes, capazes de durar para sempre. Em outras palavras, ele queria agregar valor às runas. Qualquer CEO entenderia isso. Ao desenvolver um produto, era bastante comum que esse ponto fosse repetidamente enfatizado até o ponto de gerar repulsa. É um objetivo bem incrível que você tem. E como está progredindo? Ele não achava que realmente conseguiria uma resposta, mas perguntou mesmo assim, pois algo ainda estava confuso. Ou seja, qualquer um que estivesse desenvolvendo uma nova tecnologia como essa deveria ser um VIP no Reino dos Anões. Não faz sentido um cara importante desses estar aqui sozinho. É muito perigoso. Não deveria haver vários guarda-costas com ele? A pergunta anterior de Ainz então foi respondida. Nem tanto, e também não tive nenhum progresso. Gondo murmurou em um tom arrependido e então continuou. Pessoas que usam ofícios únicos para fazer itens mágicos são chamadas de ferreiros únicos, mas ainda falta muito para eu me igualar a esse pessoal. Eles são realmente incríveis. Eu não consigo nem fazer o básico que um aprendiz deveria conseguir. O quê? A boca de Ainz se abriu em surpresa. Então esse cara era alguém que sequer conseguia fazer uso básico de runas, mas queria fazer grandes avanços no campo do ofício rúnico? No mínimo era uma situação tragicômica. Será que ele conseguiria mesmo avançar a tecnologia? Ou é assim que a pesquisa funciona? Não, algo assim não poderia ser normal. Se fosse normal, Gondo não estaria tão deprimido. Em outras palavras, ele também sabia que estava apenas passando vergonha aqui. Na verdade, Ainz entrou em um grande dilema. Ele não tinha ideia de como usar Gondo agora. Eu não tenho talento. Eu posso esculpir runas, mas demoro muito para fazê-las. O pessoal diz por aí que todos os ferreiros únicos já passaram por isso antes de aprender. O problema é que eles superaram essa fase e eu até hoje não saí dessa estaca. Desmotivado, Gondo abaixou a cabeça. Eu não levo jeito como ferreiro único. Sou uma vergonha pro legado que o meu grande pai deixou para trás.
Ah, entendo. Então o problema dele é simplesmente a falta de níveis. Depois de considerar o conhecimento deste mundo e o de Yggdrasil, Ainz pensou que era algo mais ou menos assim. Alguém precisaria de 10 níveis em outras profissões antes de poder ter níveis em ferreiro rúnico. No entanto, se a pessoa estivesse limitada a um máximo de 11 níveis, então seria incapaz de ganhar níveis adicionais em ferreiro rúnico. E se tivesse apenas um nível em ferreiro rúnico, então só seria capaz de aprender técnicas sem grande importância. Ainz achou melhor ficar em silêncio, no entanto, já que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-lo. Havia momentos em que confortar alguém traria bons frutos, mas havia outros que isso poderia levar à perdição. Se ele estivesse na mesma situação de Gondo, a última coisa que Ainz desejaria seria um completo estranho tentando confortá-lo. Ah, a propósito, todos os anões têm o objetivo de avançar o ofício rúnico, desenvolver novas técnicas e assim por diante? Não, só eu. Gondo respondeu com uma risada terrivelmente solitária. Quase todos os ferreiros únicos já desistiram, e os que sobraram não têm motivação pra nada. Ninguém tá nem aí pra nós, nem vão sentir falta se um dia sumirmos. Mas então o que fará depois de desenvolver novas técnicas para o ofício rúnico? O que farei? Eu só quero usar o ofício único para encantar as coisas e aumentar o número de ferreiros únicos. Unas são incríveis. Seria um desperdício deixar que sua tradição morresse. E tem alguém lhe ajudando nisso? Não. Como eu disse, quase todos desistiram. A maioria passou o dia enchendo a cara e falando que na geração deles as coisas eram melhores. Eu até tentei convencer eles, mas todos me rejeitaram. Os fracos perecem. É natural que tecnologia inútil desapareça. Gondo de repente olhou para Ainz, mas seu olhar perdeu a força em alguns instantes. Enquanto observava Gondo abaixar a cabeça e seguir em frente, Ainz contemplou o valor das runas. Sendo franco, ele não tinha interesse nelas além de seu envolvimento histórico com jogadores. Mas ao que tudo indicava, essa técnica perdida só precisava de um pequeno incentivo financeiro e quem sabe frutos poderiam surgir dela. O mais interessante para Ainz era que seu custo de produção era muito eficiente. E a cereja do bolo era que seu espírito de colecionador tinha ficado muito interessado em coletar essas tecnologias raras. Se outros jogadores aparecessem, seu interesse em runas poderia ser um bom tópico de interesse. Algumas coisas despertaram minha curiosidade, no entanto. Em que você se baseou para afirmar que tais técnicas possam ser evoluídas, como disse antes? Pois até então estou considerando como parte de uma fantasia juvenil sua. Não é. Eu sei muito bem que não tenho talento para ser um ferreiro rúnico de verdade, mas meu pai, assim como meu avô, foram os melhores ferreiros rúnicos da nação. Eles serviram a última realeza que nós tivemos, o rei ferreiro rúnico, como sua mão direita e esquerda. Eu vi com meus próprios olhos. Eu li a literatura e as teses que meu pai e meu avô deixaram para trás. Eu sei que é possível sim. Meu pai confirmou minhas teorias enquanto ainda vivo em seu leito de morte. Ele me afirmou que era difícil, mas que não era impossível. Gondo parecia que ia começar a tossir sangue a qualquer momento e lágrimas brotavam dos cantos de seus olhos. Tudo o que há muito pensava, todos os sentimentos que ele teve que engolir finalmente vieram à tona. Embora pego na torrente de emoção de Gondo, Ainz permaneceu impassível. Mesmo que as palavras desse anão dessem a esperança de uma pesquisa frutífera, o que Ainz realmente queria era acesso a essas técnicas raras que estavam quase extintas. Se Gondo não pudesse entregar resultados concretos, Ainz desistiria dele. Eu sei que meu fracasso desonra meu pai. Mesmo assim, eu não vou deixar que a herança de meus antepassados morra. Eu não vou deixar o nome do meu grande pai mofar nos livros de história. Isso eu juro. Essas palavras tocaram um acorde no coração de Ainz. Ele também queria preservar todas as coisas deixadas por seus companheiros da Aizongom. Ele queria que durassem pela eternidade. Naquele instante, Ainz pôde entender os sentimentos de Gondo por completo. Seu medidor de afeição chegou ao máximo com ele em um instante. Ao mesmo tempo, ele entendeu o porquê Gondo falar do ofício rúnico sem se importar. Ele sabia muito bem que o ofício rúnico estava nas últimas, por isso não havia motivos para esconder nada dele. E pelo que ele havia entendido, talvez o objetivo de Gondo resumisse a espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que pudesse sobreviver de uma forma ou de outra. Claro, isso era apenas um achismo de Ainz. Eu sei que isso pode irritar
você, mas espero que me permita dizer isso. Do meu ponto de vista, você é você. Você não é seu pai ou mesmo seu avô. Estou errado? Uma mistura inexplicável de emoções apareceu no rosto de Gondo. Era difícil dizer se ele estava bravo, magoado ou tocado, mas ele acabou se desvanecendo em desânimo. Vossa Majestade, estou muitíssimo grato, mas eu já decidi o que vou fazer da vida. Então permita que eu... Não. Permita que o reino feiticeiro forneça assistência financeira. Permita que meu país seja o patrocinador e assistente do avanço do ofício rúnico. Os olhos de Gondo se arregalaram e ele exclamou em choque. Tá falando sério mesmo? Isso é bom demais pra ser verdade. É sério? Qualquer um concluiria que deveria haver um porém nessa oferta. Ainz entendeu como Gondo estava se sentindo. Apenas acredite em mim. Como você mesmo disse, você não é um ferreiro rúnico, então duvido que conseguirá desenvolver técnicas sobre as quais falava. Concorda? A boca de Gondo ficou reta em uma linha e ele ficou em silêncio. Sendo assim, desejo recrutar todos os ferreiros rúnicos do Reino dos Anões para o meu país. Com isso, vocês trabalharão na criação de técnicas do ofício rúnico sob seu comando. Como seria isso? Seria exatamente como eu disse. Pretendo reunir todos os ferreiros rúnicos, fazer com que trabalhem juntos em prol de novas técnicas. Por essa razão, espero que você possa me ajudar a recrutá-los. Ou isso é impossível? Gondo pareceu estar considerando a oferta e então respondeu. Pode dar certo sim. Quase todos os ferreiros únicos desistiram, mas deve haver muitos esperando por uma chance de brilhar. Então basta tentar reacender a vontade deles. O que me diz, Gondo? Quer me ajudar? Até onde está disposto a ir? Entregaria sua alma para mim? O quê? Será muito difícil reviver uma arte quase perdida, ainda mais se não conseguir fazer com que trabalhem em harmonia. É por isso que espero que tenha pulso firme quando for recrutá-los. Eu quero todos os ferreiros rúnicos para o meu país e estou disposto a usar quaisquer métodos para conseguir isso. Isso poderia até levar à traição de seu próprio país. Ah, tá, então é isso. A resposta é simples. Se quer minha alma, então ela é toda sua. Leva tudo de uma vez. É uma pechincha a pagar para fazer o ofício rúnico se tornar eterno. Gondo então estendeu a mão e Ainz apertou. E enquanto a minha raça, como você se sente a respeito disso? Gondo riu das palavras de Ainz. Ha! Desde que eu consiga realizar meu sonho, não me importo se Vossa Majestade é um morto-vivo ou o temível rei dos dragões gélidos. Então, para começar nosso trato, poderia nos levar até seu país? Pretendo assinar um tratado de amizade com o Rei dos Anões, assim como recrutar ferreiros rúnicos para meu país. Afinal, será difícil recrutar se os nossos países não tiverem uma relação que permita isso. Acredito que o Reino dos Anões tem controles rígidos no que tange à exportação de tecnologia, correto? Não deve ter problema. Como eu disse, ninguém lá tá nem aí pro ofício único. Só um detalhezinho, não temos mais realeza lá. O país agora é governado por um conselho regido por vários líderes. Interessante. Conte-me mais, então. Você pode falar enquanto andamos? Faça um resumo, se possível. Enquanto Gondo falava, a saída para o túnel finalmente apareceu diante de seus olhos. Depois que os três emergiram, foram recebidos por Shalltear, assim como os outros. Naturalmente, Zenbeiro estava lá também. Embora Gondo estivesse esperando uma massa de mortos-vivos, ele não pôde deixar de assumir uma postura defensiva ao ver as feras mágicas também. O fato de não ver outros elfos negros já o havia dado um golpe e seus resmungos agora estavam indistinguíveis. Shalltear rapidamente se adiantou no grupo e curvou-se perante Ainz. Ainz-sama, perdoe-me por incomodá-lo agora que acabou de retornar, mas há um pequeno problema. O que houve? Onde estão os outros Hanzos? Detectamos um intruso na edificação em que Aura nos guiou anteriormente. Sinto muito por comunicar isso apenas agora, mas já enviei alguns dos Hanzos para investigar. Não precisa se desculpar, Shalltear. Você agiu bem. Esperaremos que os Hanzos retornem, analisarei seus relatórios e decidirei o que faremos. E então... Ele fez uma pausa e depois olhou para o anão. Gondo não estava prestando atenção aos dizeres de Shalltear. Em vez disso, estava envolvido em uma conversa animada com Zenbeiro. Ao ouvir atentamente, parecia ter algo a ver com um anão que tinha salvo Zenbeiro. Gondo, terei que me ausentar brevemente. Parece que há um infiltrado na cidade. Existe a possibilidade de que o uso de força seja necessário. Quando chegar a hora, espero que sirva de testemunha à sua nação, afirmando que esse curso de ação não pôde ser evitado.
Claro, pode contar comigo, mas por favor, evite destruir demais as coisas. Ainz assentiu. Era natural evitar obstáculos que afetariam futuras negociações. Shaltir, como é o nosso perímetro? Eu já dispersei as feras de aura nas proximidades. O que me diz, Aura? Deve funcionar. Mesmo que consiga ficar invisível, minhas feras ainda podem farejá-lo. Perfeito. Então vamos esperar o retorno dos Hanzos. Depois de um tempo, os Hanzos finalmente retornaram. Segundo o relatório deles, a oposição parecia ser de Quagoas. Havia mais de 100. Gondo ouviu a conversa e ficou bastante chocado. Isso era muito além de uma mera força de reconhecimento. Certamente era um grupo de combate ou uma tribo em migração. Havia apenas um curso de ação que Ainz poderia tomar agora. Shaltir, capture todos. Pode fazer isso? Sim, Ainz-sama. Então faça isso. Você entende o porquê eu quero que os capture? É para interrogá-los e impedir que qualquer informação relacionada a nós vaze. Ainz assentiu magnanimamente. Correto. Se capturarmos apenas um vivo, a informação pode vir incompleta. E não queremos informações falsas. Se não cooperarem, precisamos considerar a possibilidade de fazer um deles de exemplo. E havia mais uma razão para isso que Ainz não mencionou porque Gondo estava com eles. Essa razão era que acreditar em apenas um lado da história não era sábio. Quem sabe, podia ser melhor fazer um acordo com os Quagoas do que com os anões. Shaltir, vá e me traga boas notícias.